Olá, que bom que você está com a gente. Seja bem-vindo a mais um episódio Conexão BR, uma realização de BR Offices aqui do FlexCast. Nosso entrevistado de hoje, nosso convidado é que realmente entende, há pouco tempo já construiu uma trajetória impressionante no mercado financeiro. Consultor financeiro, estratégico, cofundador de 5 operações regionais, mentor de executivos comerciais, especialista em expansão patrimonial e formação de times de alta performance. E há 5 anos, ou seja, desde 2020, ele vem liderando um movimento que já transformou a vida financeira de mais de 2.000 clientes e formou mais de 20 líderes e mais de 120 consultores. Ao meu lado, é um prazer te receber aqui. Prazer, Marcos. Euler Santana. Tudo bem, Euler? Maravilha, muito prazer. Muito obrigado pelo convite, em nome aí da BR Office, do Conexão BR, do FlexCast. Fico muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco mais sobre esses assuntos que a gente vive no nosso dia a dia, que eu gosto muito, e gosto muito de falar aí sobre o assunto. E eu falei logo na introdução, Euler, desde 2020 Isso. que você está nesse mercado financeiro, mas não foi só 2020. Vem há um certo tempo essa vida financeira. Compartilha com a gente o seu início. Não, exato. 2020 foi de fato, assim, digamos, oficial que eu comecei a prestar consultoria para terceiros, né? Entrei no mercado, né? De fato, com uma profissão, como consultor financeiro e tudo, que eu comecei a prestar para outras pessoas e cobrar por esses serviços, né? Então, de fato, eu digo ali que é o marco ali oficial, né? Quando você começa a cobrar, que você tem demanda, tem gente pagando, tem recomendações, digamos assim, é quando eu digo ali que starta mesmo, né? Mas eu sou filho de 2 professores e sempre a educação, estudar, esse estímulo sempre teve muito na minha cultura, né? Então, o meu curso, inclusive, minha graduação em engenharia de produção, tem muitos assuntos sobre finanças, sobre viabilidade econômica, então sempre já tive nesse meio, fazia minha carteira de investimento, montava meus investimentos, eu, meu irmão, os amigos mais próximos, então já estava inserido nesse contexto, né? Em 2020, de fato, quando passei a cobrar, né, pela consultoria financeira e ser reconhecido de fato ali como um consultor financeiro. E não foi aqui em Brasília, você me dizia que foi de Rondônia. Exatamente. Eu nasci e cresci em Rondônia, no interior de Rondônia, mais especificamente, né? E lá que eu comecei a minha trajetória, né, em 2020, na pandemia. Então eu não atendia apenas pessoas de Rondônia, né? E foi uma das coisas boas da pandemia, né? Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, né? E então assim, atendia o país inteiro, minha família é de São Paulo, então sempre tive uma conexão muito forte com São Paulo, né? Essa ponte aí com São Paulo também. Então atendia, de fato, o Brasil inteiro, mas comecei a minha trajetória lá em Rondônia. E como foi esse momento que você percebeu que não queria só vender produtos, de ajudar as famílias na questão financeira? Exato, né? Então, assim, o mercado financeiro, no geral, tradicional, que a gente vê, ele é muito marcado, principalmente por bancos, por corretoras de investimento, e geralmente essas empresas, né, no geral, não é falando mal nem nada do tipo, né, mas o que a gente vê na média, né, e na maioria dos casos, são produtos e coisas mais setados, né? Já estão prontos, né? São estratégias, produtos e coisas que já estão ali e meio que são servidos para todo tipo de pessoa. Né? Então, isso nunca entrou na minha cabeça, né? Como que, por exemplo, as suas necessidades, né, são diferentes das minhas necessidades, né? E diferente da necessidade de outras pessoas. Então, não é possível, né, que uma coisa vai encaixar uma estratégia para mim e para você. Então, de fato, que daí surge até, inclusive, minha paixão pela consultoria financeira, que é, de fato, onde a gente consegue personalizar, entender com base nas necessidades da pessoa, o que, de fato, qual estratégia, quais investimentos, qual planejamento vai servir para cada determinada pessoa. E você construiu 5 operações regionais em pouco tempo, Euler. Exato. Qual foi o maior desafio? O que você pode pontuar? Bom, o maior desafio em tudo, eu acho que no meio empresarial, na minha concepção, é formar pessoas, né? Você formar e capacitar essas pessoas. Então, assim, um grande ativo que de fato eu investi, tenho como muita qualidade, né? Tenho no meu DNA, na minha cultura, é treinamento. Então, para mim, de fato, formar pessoas, treinar pessoas, você tá constantemente, semanalmente com essa cultura de troca de informações, do dia a dia na prática, né? Então, o nosso trabalho ele é muito do dia a dia, muito em contato com a pessoa, né? Ouvindo as necessidades. Então, estimular essas trocas e treinamento, para mim, é a chave. Então,
Então você tem uma equipe, você treinar, você capacitar. Até porque quando a gente fala do mercado financeiro, Marcos, não é um trabalho que, assim, existe uma graduação, uma faculdade específica para isso. Não é igual a administração, né? Você ser um advogado, você ser um contador, que você já tem ali isso na graduação. Então, assim, é uma profissão que, de fato, por exemplo, tenho consultores de grande sucesso que vieram, por exemplo, da área da saúde, que vieram de uma área que, aparentemente, você pensa que é uma área que não tem muita correlação. Isso. Mas tiveram muito sucesso devido a essa capacitação, esse treinamento que, de fato, a gente concedia e a gente fazia para estimular e crescer. Então, para mim, a chave é treinamento. Você disseminar, compartilhar conteúdo, sem medo, né, digamos assim, porque eu vejo que compartilho com vários amigos que são empresários, tem muito medo de compartilhar esse conhecimento com seus liderados, com seus colaboradores, com medo deles abrirem outro negócio, né, e concorrerem e tudo. Mas, de fato, para mim, o segredo é ser treinado, desenvolver essas pessoas. E você teve parcerias no seu início ou foi você carreira solo? Não, tive parcerias, né? Desenvolvi e empreendi por meio de uma empresa, né, que eu fazia parte antigamente, que de fato tinha uma boa estrutura, né, que de fato me apoiou bastante, né? E foi possível construir essa jornada mais rápido, dado esse incentivo, né, e dado também esse desenvolvimento que eu tive de uma grande empresa de consultoria. Lá em 2020, ainda falando aí de pandemia. Exato. Você ainda não estava fixo aqui em Brasília. Não, ainda não. E como não. foi enfrentar tudo isso ainda de lá? É desafiador, né? Porque em 2020 a gente tinha um grande ponto, é que as pessoas não sabiam utilizar as plataformas de meio de comunicação. Certo. Então ainda Meet, Zoom, né, que a gente utiliza hoje com muita facilidade, não tinha tanto essa facilidade. Então a gente tinha esse desafio de primeiro ensinar o cliente a usar essas plataformas, né, de meio de comunicação, e aí depois o desafio de fato, um novo meio, nova forma de consumir até inclusive, né? Então as pessoas online, né, fazer reunião online, fazer um fechamento ali, alguma questão, contratar um serviço online, era um desafio, não era uma coisa comum igual hoje. Você faz uma reunião, você até prefere, né, fazer online, né? Fazer uma reunião e tudo para contratar muitas empresas, pelo menos duas, 3 vezes a semana, faz o trabalho de casa, né? Exato. Não Então, precisa assim, fazer presencialmente. Tinha esse grande desafio porque as pessoas ainda estavam aprendendo a utilizar esses meios de plataforma de comunicação. Então, além de a gente estar numa pandemia, tá numas incertezas econômicas, né? As pessoas, pandemia, todo mundo deu aquela assustada, falou, e agora? Né? Um cenário aí apocalíptico, o que vai acontecer? Eu estoco alimento, eu guardo dinheiro, eu invisto agora, eu compro, eu vendo, né? Então, diante desses meios de cenários, a gente tinha essa dificuldade também de fato, ensinar as pessoas a utilizar essas plataformas. E o que mais te inspirou a expandir esses ensinamentos, a compartilhar o que você estava vivendo ali na sua região, levar para o Brasil todo, Euler? Perfeito. O que sempre me motivou, Marcos, assim, que corre muito na minha vida, né, meu propósito, sempre foi muito de poder contribuir com as pessoas, né? Eu sempre quis delimitar muito bem o meu propósito, de poder ajudar as pessoas naquilo que, de fato, eu me considero bom e que eu sei. Né? Então, o meu propósito, por exemplo, nunca foi ajudar as pessoas de maneira ampla, e sim ajudar por meio da educação financeira, por meio da transformação financeira da vida dessas pessoas. Então, eu delimitei esse propósito muito, muito forte e bem delimitado, e seguir muito forte nisso, né, para poder contribuir com as pessoas. E eu vi que sozinho a gente é limitado. O meu trabalho ele é um trabalho muito artesanal, não é um curso, né, não é uma coisa que eu consigo disponibilizar para todo mundo. Então é um trabalho de fato que a gente trabalha com base nas necessidades, com base na personalização e na vida daquela pessoa. Né? Então não é uma coisa que você escala dessa forma. Então você só escala formando e treinando pessoas para isso. Então, assim, a matemática é simples. Eu atendia, e muito, né? Sempre trabalhei 10, 12 horas por dia. Então, assim, eu tinha um limite de pessoas que eu conseguia atender por dia. Então, eu percebi que para que, de fato, eu conseguisse alcançar mais pessoas, transformar mais vidas, eu acredito realmente que a transformação do nosso país, a transformação das pessoas, vem por meio da transformação financeira. E lá em, educação financeira. Lá em 2020, quem mais procurava, Euler? Eram pessoas ou empresas? Os dois. Os dois. Os dois. Mas, em especial, quando teve a pandemia, houve uma procura muito maior, começou a crescer muito mais o mercado da pessoa física. Certo. Então, meu trabalho sempre foi voltado para a pessoa física e em 2020 começou essa demanda a crescer mais
de fato, para a pessoa física. Foi quando teve um aumento maior da demanda. E tem aí algum caso marcante de empresa ou pessoa física que você pode compartilhar lá desse início? Sim, claro, assim, tem logo no início da minha trajetória, né, eu fui atender um amigo, um empresário, e ele ganhava aí em torno de 120 mil aproximadamente por mês, tinha 3 filhos ali, esposa e tudo, a esposa também ganhava bem, em torno de uns 20, 30 mil por mês, então somado o casal aí ganhavam quase uns 150 mil por mês, né? Uhum. E aí quando eu fui fazer a consultoria dele, e ele tava negativo todo mês. Ficando no negativo, ficando no vermelho, né? E aí a gente entende, né, todas as necessidades, porque a sua visão, eu vi que você fez uma cara já de espanto, né? A sua visão, as suas ideias, né? Cada um tem a sua percepção, né? Se eu perguntar para você o que é caro, o que é barato, cada um tem a sua percepção. Dentro da minha realidade financeira é diferente. Exato. Então ele olhou para mim e falou assim, Euler, na verdade, eu não sei se o seu trabalho vai fazer sentido para mim, ele falou assim, né? Uhum. Porque o meu problema é que eu ganho pouco. Aí ele falou assim, o problema é que eu ganho pouco, não é o como eu me organizo. Uhum. Tô ganhando pouco, preciso ganhar mais, de fato. Né? É uma reclamação de todo mundo, né? Do brasileiro hoje em dia, sempre quer ganhar mais. Exato, né? Então foi aí que eu comecei a perceber que, assim, de fato que ele tinha essa percepção, e isso eu via não só com esse amigo empresário que ganhava isso, mas eu cheguei a atender também pessoas no início da minha carreira, inclusive, e até hoje mentoro por meio dos meus liderados e acabo atendendo de maneira indireta. Pessoas ganham 5, 3, 6 mil reais e é a mesma crítica. Fala assim, eu ganho mais. Beleza, tem gente que precisa ganhar mais mesmo. Às vezes está falando de uma pessoa que ganha um salário, 2 salários ali. De fato, essa pessoa tem que investir para que ela ganhe mais. Mas não era o caso desse cliente, né? O caso dele mesmo, de fato, ele não estava conseguindo ter a percepção. O salário dele era bom? O ganho era bom? 120 mil por mês. Né? Se Uau. a gente pegar a média, nossa, 120 mil por mês. Muito. Ele ganha aí realidade 120 de vezes. poucos no Brasil hoje. Exato. E ele tinha essa percepção. Então você vê, ele não tinha nem percepção de para onde e como estava indo o dinheiro dele. Porque já entrando, eu sei que talvez você vai tocar um pouco nesse assunto, ou pedir algumas dicas que eu dei para as pessoas, mas essa inércia da vida financeira é o principal ponto e a principal preocupação com o brasileiro. Que ele não consegue parar para olhar e ver para onde está indo o dinheiro dele. Então você vê, uma pessoa ganhava 120 mil e achava que ganhava pouco porque não tinha noção de para onde estava indo o dinheiro dele. Não conseguia visualizar como estava sendo gasto o dinheiro dele e achava que o problema era ele ganhar mais. E aí isso causa muitas consequências, né, Marcos? E ele pagava um preço e paga um preço muito alto por isso. Que ele não queria pagar, inclusive. Que preço seria esse? Ficar longe da família. Ele trabalhava muito no final de semana. E aí, a esposa, inclusive, reclamava, né? Na consultoria rola esses desabafos, né? Certo. E a esposa reclamava, mas ele trabalha demais, tem mês que eu nem vejo ele, tanto que ele viaja. A esposa trabalhava também? Também. E ganhava bem, ganhava 20 mil por mês. É uma renda familiar boa. Uma renda familiar boa. Né? Então, para você ver, ele estava no automático, que é o que a gente fala, essa inércia, ele não conseguia ter essa percepção que o quanto que ele estava ganhando, o quanto que ele estava gastando, porque isso acaba se tornando, que é o que a gente fala, né? O problema de se aumentar o padrão de vida. Isso acaba se tornando um novo normal. Então, ele uma vez alugou um jato particular. E ele falou, pô, aqui é mais rápido, né? Então, não preciso pegar aquele monte de fila. E aí, daqui a pouco, esse jato particular era uma questão, por exemplo, normal do dia a dia dele. Ele já não se via mais pegando um voo comercial normal. Então, assim, esse que é o problema. A gente vai aumentando, a gente vai vivendo no automático e a gente não vai tendo percepção, de fato, da nossa realidade financeira, do que está acontecendo. E aí, isso tem preços. E, às vezes, na maioria das vezes, as pessoas não queriam nem pagar esse preço e estão pagando de maneira inconsciente. Então, você vê, ele era um cara que valorizava muito a família, ama muito os filhos, né? Só que ele não estava nem percebendo que os filhos estavam crescendo e ele não estava vendo isso, o crescimento dos filhos dele. Então, um preço altíssimo que ele estava pagando. E ele nem queria pagar esse preço todo. E como terminou esse caso, Euler? Então, esse foi um caso muito legal porque, assim, ele tinha algumas dívidas, né, cerca aí de bancos e tudo, cheque especial, todo tipo de dívida que a gente poderia ter, até inclusive dinheiro emprestado com amigo, né? Então, assim, de fato, entender tudo isso, trazer essa consciência financeira, então a gente passou, a partir daí, a anotar principalmente aqueles principais gastos. A gente fala até no mundo da administração, né, Marcos, da engenharia e tudo, tem o Pareto, você já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Que 20%
das coisas representam ali 80% das outras coisas. Então, por exemplo, né, que 20% dos seus gastos, né, das coisas representam 80% dos seus gastos. Então é claro que nós temos que ter percepção e cuidado com aqueles gastinhos, mas tem aqueles gastos, né, alguns gastos principais, que é os 20%, que representam 80%. Mas seria os gastos fixos ou não? Depende. No caso, por exemplo, ele estava com um gasto fixo muito alto, porque ele tinha esses empréstimos, entendeu? Então, cerca desse custo todo que eu falei para você, ele estava ficando aí uns 15, 20 mil negativo todo mês. Então, ele tinha que pegar dinheiro de algum lugar, né? E aí ele começou a contrair dívida. Aí a bola de neve. E aí, aqui tem um outro hábito que eu gosto muito, uma filosofia que eu gosto muito também, que é como você faz uma coisa, como você faz todas as outras. Então, como ele não tinha essa percepção de cuidar do dia a dia, do financeiro do dia dele, o que ele começava a fazer? Pegar crédito. Só que aí ele pegava crédito do mesmo jeito que ele organizava as finanças dele. De que jeito? Sem perceber. Então ele pegava o primeiro crédito que ele via, não olhava a taxa, não olhava o CET, né, que é o custo efetivo total dessa dívida, que muitos brasileiros, inclusive, às vezes vão até iludidos, né, na taxa efetiva, mas você tem que olhar de fato o CET, que é o custo efetivo total dessa dívida, para você entender os juros. Então o que a gente fez? Toda uma reorganização dessas dívidas, né? Buscamos créditos mais baratos, por exemplo, ele era um cara empresário, dava para a gente utilizar algumas outras estratégias, tinha imóveis, então a gente conseguiu reorganizar para aliviar esse fluxo de caixa dele. Então, pegar dívidas mais baratas, né? A gente faz muito isso na consultoria, porque as pessoas pegam dívidas no automático. A primeira ali que o gerente disponibiliza, ou que, né, vê ali. Eu já vi gente pegando, por exemplo, empréstimo, que a gente fala, né, o termo comum já, na boca do caixa, né, que a gente fala, isso. Né? Então, assim... Os mais antigos vão lembrar disso. Exato. Então, assim, os créditos mais caros que existem, 5%, 6% ao mês, estou falando assim. Então, a pessoa, às vezes, não teve nem paciência de negociar com o gerente. Zero planejamento. Zero planejamento. Então, reestruturamos as dívidas dele. Foi um caso relativamente simples, porque quando você tem dinheiro é mais fácil resolver. O mais difícil ele já fazia, que era ganhar dinheiro. Sim. Então, ganhava bem? Exato. Então, um caso relativamente simples. Então, a gente reorganizou as dívidas, passou a ter consciência financeira dos gastos, né? A, de fato, olhar para a fatura, olhar para o extrato, porque é um dos problemas também, né, Marcos? Quando a pessoa está com um problema, seja qual for, ela tende a não querer olhar para isso. Então, às vezes ele tinha medo de abrir a fatura, tinha medo de olhar quando tava cheque especial. Então, assim, passamos a dar luz a esses problemas, né? Olhar para isso, planilhar esses gastos, né? Olhar para isso aí, reorganizar a dívida deles. Ele começou, assim, coisa de 6 meses. Ele passou a ter um saldo positivo, que tinha uma boa renda, de 40, 30 mil já por mês. Aí foi fácil, aí depois a gente montou uma carteira de investimento para ele, os investimentos mais tranquilos mesmo, CDBs, assim, só para rentabilizar esse dinheiro. Sim. E começamos a juntar para quitar as dívidas raiz, digamos assim, né, na fonte, digamos ali, a dívida, né, amortizar que a gente fala. E aí, assim, resolvemos o caso dele ali, foi 1 ano e meio, não é um trabalho que a gente resolve de um dia para a noite numa reunião, é um trabalho de formiguinha. E você vai acompanhando Exato. Mensalmente ali, essa evolução. O cliente fica no mínimo 1 ano com a gente. Então é um trabalho de fato que a gente constrói uma jornada ali com a pessoa e tudo. Acaba virando até, inclusive, do ciclo familiar ali daquela pessoa, tem um bom envolvimento. Então foi um trabalho de 1 ano e meio. Aí, mas que hoje, graças a Deus, né, ele mudou a consciência financeira dele, já investe para aposentadoria, para renda passiva, se dedica mais tempo com os filhos dele, foi o que ele sempre quis. Um cara apaixonado pelos filhos, então hoje ele consegue ter uma qualidade de vida com os filhos muito melhor. Que isso aí, para mim, é o principal de tudo. De fato, beleza, ele tá aguardando para a renda passiva dele, para a liberdade, construindo em outro patamar financeiro, mas para mim, o mais gratificante desse trabalho foi ver ele com os filhos dele, foi ver ele com a família dele, foi ver ele fazendo um churrasco que ele sempre quis, né? Nesses momentos que é muito importante para ele. Vai levar para a vida, né? Exato. Recentemente, muito tem se falado sobre a taxação americana aqui no Brasil, essa né? É a pauta quente, né? Vamos entrar de leve nessa polêmica, o que isso vai representar na prática na vida do brasileiro. Legal falar desses assuntos assim, Marcos, porque o brasileiro, por trabalhar muito com gente, eu trabalho com gente, eu não trabalho com números. Números são consequências. Se você não entende, se eu não entendo as necessidades dessa pessoa, se eu não entendo essas pessoas, não adianta de nada eu ter domínio dos números, eu ter domínio das estratégias, se eu não conseguir transferir isso para as pessoas. E o que eu observo muito no brasileiro? Né? Ele é muito otimista. Né? E às vezes, eu digo até um pouco, às vezes, assim, otimista demais e acaba até tentando se desconectar da realidade dos fatos.
Então, assim, esse é um assunto importante até para a gente trazer uma pauta da questão de que o brasileiro ele tem que se organizar, tem que diversificar seus investimentos, tem que se proteger, né? Então, essas tarifas, elas impactam, sim, o nosso país, né? Elas têm uma influência. Hoje não existe, assim, Marcos, acredito que não existe um país que está isolado, digamos assim, que não dependa de outro país. Então, o nosso país, assim como qualquer outro país, depende de importações e exportações. Inclusive, isso está na fórmula, no cálculo, para calcular o PIB de um país, o crescimento desse país é calculado com as importações e exportações, isso conta. Então, assim, sim, isso prejudica o nosso país, né? Tenho visto alguns comentários, eu não sou muito de tomar partido em algumas coisas, né? Eu Na mais área analiso. política? Questão política, Vamos né? entrar na área política. Então eu acabo muito analisando, vendo e até estudando o comportamento das pessoas, né? Eu vejo alguns comentários, as pessoas falando assim, mas isso aí nunca vai afetar o preço do arroz, isso aí não vai afetar o preço do feijão, isso aí não vai mudar lá na glôndula no mercado. E muda muito, muda muito, né? Hoje todos os preços, por exemplo, Marco, da maioria das coisas, principalmente da commodity, o Brasil ele é referência mundialmente falando da questão das commodities, né? Que nós estamos falando aí de soja, milho, né? Esse tipo de produtos, né? Carne. Carne. Todos eles são atrelados ao dólar. Ao dólar. Você entrou num assunto importante que eu ia falar. É tudo atrelado ao dólar. Atrelado ao dólar. Você vai falar com um agricultor, por exemplo, é até impressionante. Ele fala tudo em dólar. Ele fala tudo na precificação já em dólar, na saca do dólar, não sei o que, no milho em dólar. Então, assim, isso aí é tudo atrelado ao dólar. Então, como não impacta? Certo? Então, se o arroz está atrelado ao dólar, é de fato precificado mundialmente falando no dólar e tudo, a soja e tudo. Então, como que isso não vai impactar? Impacta, por exemplo, o setor do café está sofrendo bastante. E não tem como comprar em outra moeda, né? Olha, até tem, mas o mercado, né, a lei básica, né, Marcos, do mercado, o princípio mais básico da economia é a lei da oferta e da demanda. Então, para que você vai transicionar em uma outra moeda que, por exemplo, não é transicionada ou não tem oferta e não tem demanda? Então, assim, faz muito sentido. E como isso vai afetar nos investidores aqui do Brasil, falando mundialmente, trazendo para cá, para o nosso campo BR? Por exemplo, já vem afetando, né? Hoje, inclusive, eu estava analisando as ações de bancos caíram bastante, ações de algumas outras empresas, né, caíram bastante. E todo o setor está interligado, né? Então, por exemplo, você pega ali, às vezes a gente vê um setor isolado sofrendo, aí as pessoas já pensam, mas esse setor aí não tem nada a ver com o meu. Não vai chegar no meu aqui. Não vai chegar, igual a gente falou, não vai chegar no preço do arroz. Não vai chegar. Chega, né? Por exemplo, se você fala de aumentar, por exemplo, o custo do aço, você fala de aumentar um custo de um metal, por exemplo, isso impacta, sei lá, na fabricação do caminhão, que impacta no transporte, que impacta na logística. Combustível e tudo. Exato. Então, assim, tudo isso está atrelado, né? Quando a gente mexe em alguma questão relacionada ao dólar, quando a gente mexe, principalmente falando dos Estados Unidos, né, que é a economia referência, né, é a principal economia do mundo hoje, né, não tem discussão, é isso, né? Então, isso altera muito, tá? Só para você ter uma ideia, se os Estados Unidos, né, que o Banco Central dos Estados Unidos, traduzindo para cá, decide ou não subir a taxa de juros lá, impacta na nossa inflação, por exemplo, aqui no Brasil. Você tá entendendo? Então, uma decisão do governo lá, inclusive toda semana, né, o mercado, quem é do mercado sabe, né, a gente tem os morning calls, né, as atividades do mercado financeiro, sempre há uma expectativa muito grande do governo americano quando ele vai mexer numa taxa de juros ou algo nesse sentido, porque tem impacto direto na nossa economia. E como tem mexido ultimamente aqui no Brasil, né, nos últimos meses. O Euler Santana, sinceramente, está mais otimista ou pessimista com as últimas notícias, hein, Euler? Olha, eu sou otimista no sentido que eu gosto quando há essas discussões, eu gosto de ver, por exemplo, na internet, no Instagram, várias discussões polêmicas e tudo, porque eu acho que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente dá luz, mais tende a gente crescer, né? Mais tende a gente evoluir naquele assunto. Sinceramente, assim, o cenário atual ele não é tão otimista no sentido quando a gente olha de fato a economia. Né? Nós estamos com juros altos, nós estamos com juros na casa dos 2 dígitos, né? Com 15% na nossa taxa Selic. Tá? Então, nós estamos com o governo, né? E as questões de governos, né? Principalmente mudando muito a questão de leis, STF. Você entender, né, Marcos? Entrando nesse assunto, isso é muito mal visto por investidores estrangeiros. E uma coisa que eu não sei se você sabia, mas no Brasil, os investimentos que são feitos no Brasil, majoritariamente, são feitos por investidores estrangeiros.
Isso é uma coisa que o brasileiro, eu acho que a maior parte não sabe, né? Mas isso tá a pergunta que eu vou te fazer agora, né? Que qual é o maior erro das pessoas ao ignorar esse tipo de notícia? Exato. É exatamente isso, porque assim, eles ignoram que o capital que rola, né, digamos assim, no Brasil, dos investimentos, nas empresas, a maior parte desse capital é um capital estrangeiro. Vou te dar um exemplo. Eu quero abrir uma empresa. Teve um caso bem famoso, por exemplo, agora recente, da CIMED. Eu não sei se você acompanhou que eles fizeram. Houve um fundo soberano, inclusive, de um outro país, que investiu na CIMED, que é uma empresa de farmácia. De farmácias, né? E Exato, produtos aqui. Então, por exemplo, essa empresa nossa brasileira, do CEO brasileiro, inclusive, né? A DIB, que é um grande cara, uma grande referência, gosto muito que é a marca do amarelo. Exato. Só um exemplo, me veio na cabeça rápido esse exemplo, né? A empresa ela está se capitalizando, ela está crescendo mais, dado um capital estrangeiro que foi aportado e aplicado nessa empresa. Isso é muito comum, existe muito fundos de investimento que são investidos nessas empresas. Então, por exemplo, você vai começar o seu negócio, né? Por exemplo, aí sei lá, né, de podcasts num país inteiro, por exemplo, expandir mais. É muito comum que você pegue, por exemplo, no mercado isso é muito comum, que a gente fala que você pegue esses recursos de algum fundo. E geralmente os maiores fundos são estrangeiros. Então, os investimentos que são feitos nas nossas empresas, startups, né, que a gente fala, todas essas empresas brasileiras, a maior parte dele é de capital estrangeiro. Então, quando você há essas questões, essas instabilidades políticas, jurídicas, financeiras no nosso país, isso afasta esses investidores estrangeiros. Porque, de fato, eles vão ficando com medo de investir no Brasil. Isso é muito ruim para a nossa economia. E como você, na parte de consultor financeiro, como você lida com isso, com seus clientes, nessa incerteza global? Perfeito. Essa incerteza global que nós estamos passando agora, ela só está diferente. Mas todo ano, né, se você parar a observar, eu acho que trazendo até mais no micro, todo mês, nós temos alguma questão que nos impacta. Se tiver tudo bem, por exemplo, tá lá tudo, a economia tá indo bem, a política tá indo bem, o judiciário tá indo bem, vem, sei lá, uma pandemia. Uma coisa totalmente externa, fora do nosso controle, por exemplo. Então, o que eu tô querendo dizer para você? Dentro da consultoria, dentro da economia, né, dentro do mercado financeiro, a gente trabalha muito com o passado, para analisar e poder se preparar para o futuro. Certo. Então, o que acontece, né? Diante dessas crises e tudo, a gente sempre recomendou e sempre trabalhou com que as pessoas protejam o seu patrimônio, o seu capital, começando com os princípios básicos, né? Ter uma boa reserva, ter um bom capital guardado para tudo, poder diversificar o seu patrimônio, seus investimentos, para você não estar atrelada numa economia só. Então, por exemplo, se a pessoa tem um pouquinho de dólar, tem um pouquinho de euro, né? Tá diversificado. A gente sempre recomenda para quem está começando, inclusive, né? Diversificar no dólar, né? Que é a moeda mais forte, né? Que a gente tem, né? No mundo, né? Então, assim, nesses momentos, não só nesses momentos, mas sempre, inclusive, a gente tem que procurar diversificar o nosso patrimônio para proteger melhor o nosso patrimônio dessas oscilações do nosso país, que nós temos que encarar e entender que é um país emergente, que é um país que tem mais riscos. Há mais oportunidades? Há mais oportunidades. Porque sempre onde você tem, de fato, falhas, né, onde você tem problemas, você tem oportunidades muito boas também. Por isso que eu gosto, por exemplo, do Brasil, porque as oportunidades para quem gosta e trabalha e tá isso são muito grandes também. Está sempre surgindo. Sempre surgindo, né? Mas nós somos um país dessa forma, emergente, que tem muitas oscilações, que ainda tem muita instabilidade, tem muita coisa para construir. Por exemplo, trazendo de novo, né, para o meu meio e afuniando mais, você pega a Bolsa de Valores brasileira, por exemplo, você compara com a Bolsa dos Estados Unidos, nossa Bolsa brasileira ela é um bebê. Então ainda está engatinhando, ainda não tem essa maturidade toda, por exemplo, como a gente tem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, com a bolsa de lá, por exemplo, a S&P, por exemplo, que, né, a Nasdaq, por exemplo, que é uma bolsa já muito mais consolidada. Quando a gente pega em relação com o Brasil. Então se proteger, de fato, buscar outras alternativas, investimentos fora do país, tá? Diversificar no dia a dia mesmo, às vezes se a pessoa poder ter mais de um negócio. É sempre uma estratégia bacana, né? Você poder diversificar ali seus investimentos, né? Então, o princípio para nos protegermos é sempre a diversificação. Ô Euler, você falou agora há pouco sobre olhar para o passado, os aprendizados do passado. Você tá nisso desde 2020, pegou toda uma pandemia aí. Exato. E agora a situação financeira do nosso país também não é boa. Dá para fazer uma comparação? E falando de reserva, de fundo de reserva, de planejamento, o que a gente passou na pandemia para o que a gente está passando hoje? Dá para fazer uma
analisar alguma coisa para o futuro aí do que a gente está passando? É exatamente isso que eu te falei. Então, por exemplo, hoje nós estamos enfrentando essa crise. Hoje dizem, né, que nós já estamos nessa guerra fria, né, de taxações, de sanções e etc. E aí, né? Só que assim, ano que vem vão ser outras crises. Uma coisa que é certeza, todo ano vai ter alguma coisa. Às vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas, né, que vão nos atrapalhar. Então a única certeza que a gente fala no planejamento é que as coisas vão dar errado. E que vão ter essas incertezas, né? Vão ter essas coisas. Então, assim, não importa qual que é, às vezes cada pessoa também vai estar vivendo uma realidade, né? Tem pessoas que, e até em momentos, por exemplo, ruim, pandemia, ou, por exemplo, momentos de taxações, tem setores e há pessoas que são beneficiadas. Sim. Então você pega, por exemplo, às vezes na pandemia aí, teve setores aí que foram muito beneficiados com isso, né? Teve uma altíssima demanda, conseguiu levar os preços. Então, assim, independente de como que essa pessoa tá e qual setor e o momento que você tá vivendo, você sempre tem que buscar estratégias para se proteger. Sempre estratégias para se blindar, seja quando a maré tá boa a seu favor, seja quando tá ruim, você tem que buscar estratégias alternativas e buscar conhecimento, né, Marcos? E o que a gente pode falar de planejamento financeiro nesse momento de incerteza, de turbulência no cenário global? Planejamento nesse... O que nós podemos fazer, de fato? Nesse momento. É isso que eu te falei, assim, eu acho que nós estamos vivendo aí tanto uma questão política, né, tanto uma questão aí também econômica, né, então hoje está um mix de fatores aí que nós estamos sofrendo, né, e que nós estamos vivendo. Então, assim, o meu direcionamento seria estudar bastante. Então, nós temos que estudar para entender os efeitos que isso vão ter na nossa vida, as causas que isso vão ter, que é o que a gente conversou e iniciou, né. Sim. Então, entender, por exemplo, o governo tomou tal decisão. Pô, como que isso vai impactar no meu bolso? Como que isso vai impactar ano que vem? Como que isso vai impactar daqui 2 anos? Sabe? Então, tudo isso, estudar todas essas mudanças, né? Tentar estar antenado às notícias para entender como que isso vai ter impacto. E qual é o primeiro passo para quem quer começar a planejar o futuro financeiro? Primeiro passo. Fugindo do óbvio, como a gente já falou, de estudar, procurar conhecimento, tudo, que hoje tem muita coisa na internet também, né? Eu diria que é aquilo que eu te falei de dar luz, dar clareza para sua vida financeira. Então, para mim, Marcos, como consultor financeiro, e modéstia à parte falando para você, que eu posso dizer como uma das pessoas que mais entende os erros do brasileiro financeiramente, tá? O principal erro do brasileiro é que ele não dá luz para as suas finanças. Ele não dá luz para a sua vida financeira. Então, aquilo que eu te falei, eu conheço muita gente, talvez muita gente se identificaria aí, tá? Que, por exemplo, igual eu te falei, tem medo de abrir o cartão, tem medo de abrir fatura, tem medo de abrir a conta do banco, para ver como que tá e acompanhar. E isso vai totalmente ali contra ao planejamento. Então, eu diria que a primeira coisa, assim, né, fugindo do óbvio, a gente estava falando para tentar, de fato, dar uma dica prática, você dar luz à sua realidade financeira, entender de fato as suas rendas, entender as suas despesas, entender ali de fato quanto que você está gastando, para onde está indo isso, sentar com a sua esposa. Principal causa, né, a gente ouve muito falar disso, né, Marcos? Acho que você sabe, né? Principal causa de separações entre casais é a questão financeira. Eu conheço já amigos, casais que separaram por isso. Só que a questão financeira, eu sempre achei que esse dado, inclusive, ele é errado. Por quê? Na minha concepção, depois eu tenho vontade ainda de lançar e falar mais disso publicamente, inclusive, não é a questão da questão da organização financeira. A questão da organização financeira, ela foi uma consequência que gera. Mas, na verdade, a maior causa de separação, na minha visão, e a maior causa de insucesso na vida financeira das pessoas é a falta de comunicação. Principalmente quando eu estou falando, por exemplo, de casais. Casais. Exato. Eu faço essa pergunta, exatamente essa pergunta nas minhas consultorias. Eu falo assim, quando vocês sentaram para conversar sobre a vida financeira de vocês? Mas isso não tem a ver, nós estamos falando de casais, casamento, família constituída, mas isso não tem que começar ainda lá na época do conhecimento, namoro e tal, planejamento até do casamento, noivado e tal? Sim, com certeza. Porque aí no noivado... No namoro, nunca conversaram sobre... Não alinha. Não alinha, você ganha o tanto e eu ganho o meu e tá tudo certo. E aí no casamento eu sigo com essa mesma vida. O erro começa ali também, Começa, né? De fato. Já começa errado, né? Digamos assim, já não alinha, né? Então, é raro, mas acontece com frequência. Né? Eu vejo muito, por exemplo, casais que não sabem quanto que o outro ganha.
Então você vê, começou totalmente errado, né? Porque se não começou compartilhando isso lá atrás, não vai compartilhar lá na frente, né? Vai ser muito mais difícil, né, quebrar essa barreira, essa dificuldade, você entendeu? Então, sim, de fato, né? Começa errando lá no início já. Mas, de fato, depois não se alinham, não conversam, não falam sobre. Então, para mim, eu acho que o brasileiro já caminharia ali, evoluiria uns 60% já, se ele começasse a olhar mais para as coisas. Olhar para a renda, olhar, por exemplo, para de fato, para o extrato da conta, né? Começar a dar luz para a vida financeira dele, parar para olhar isso, eu acho que já resolveria aí uns 60% das dificuldades. E de tudo que você já viu no mercado até aqui, que realmente faz diferença a longo prazo? Em que sentido? Assim, como... No sentido de... Eu vou colocar casais, porque a gente terminou falando de casais. O planejamento do casal, com certeza, aquele caso que você contou no início do nosso bate-papo aqui, como isso ajuda quando você tem uma consultoria de alguém que está vendo de fora o que esse casal está passando, os apertos e os erros ali dentro do relacionamento, da vida financeira. Primeiro que quando a gente tem uma consultoria, tem esse grande impulso que você falou aí, que é alguém de fora, né? Isso. Então, a gente acaba sendo um pouco psicólogo ali também, juiz ali na hora do casamento. Por quê? Porque, de fato, você tem as suas convicções, a sua esposa, né, sua namorada tem as convicções dela. Então, assim, acaba entrando nesse embate. E aí você precisa, inclusive, digamos, de um juiz para decidir, para equilibrar, resolver, equilibrar. Então, de fato, quando a gente vem com a consultoria, né, com o planejamento financeiro por trás, a gente dá luz para isso, a gente dá foco, a gente dá atenção, as pessoas começam a se preocupar mais, né, com essa questão, e aí, de fato, começa a olhar mais para isso, tá? E a periodicidade, né? Então, desde quando a gente fala de pessoa física, quando a gente fala de empresa, né, Marcos? Quanto mais você para olhar o planejamento estratégico da sua empresa, as suas metas e onde você está, mais tende a você conseguir alcançar isso. Você concorda comigo? Sim, quanto mais você olha, né? A gente tem um jargão também na administração, né, na engenharia, que a gente fala, tudo aquilo que você não controla, que você não mede, você não melhora. É fato. Aquilo que você não controla, tudo aquilo que você não tem indicadores, como é que você vai melhorar? Então começa por aí. Então, quando a gente tem a consultoria, quando a gente para semanalmente para olhar os gastos, quando a gente para olhar os investimentos, quando a gente para olhar o patrimônio, a gente começa a dar luz, a gente começa a gerar indicadores. E aí, isso consequentemente, só de fazer isso, como eu te falei, eu acho que já é 60% do caminho, 70% do caminho, eu dar luz, eu começar a gerar indicadores, eu começar a olhar para essas dificuldades. Euler, você já formou mais de 20 líderes, mais de 120 consultores. Qual o segredo para desenvolver pessoas assim num mercado tão competitivo? Se puder contar pra gente. Olha, tem um livro que eu recomendo, que eu gosto muito para quem é empresário, quer empreender, e para mim empreender é cuidar de gente, cuidar de pessoas e liderar pessoas. Para mim é isso, né? Que eu gosto muito, que é o livro do Jim Collins, não sei se você já conhece, não se conheço. já leu, é Empresas Feitas para Vencer, né? Lá ele traz um princípio que eu internalizei muito forte no meu coração, para mim é um mantra, assim, um guia, que ele fala primeiro quem, depois o quê. Então, qual que é a ideia, né, Marcos? Se você tem pessoas boas dentro do barco, dentro da sua empresa, você pode fazer qualquer negócio. Você pode fazer qualquer empresa. E você pode fazer qualquer coisa, sabe? E você pode mudar o rumo, você pode fazer outra empresa. Se você tem pessoas boas, elas vão fazer acontecer. Esse barco não vai afundar nunca, Esse barco né? não vai afundar. Então, assim, é esse princípio. Você ter pessoas boas junto com você. Eu falo muito assim, né? As pessoas... e não que não devem investir, tá? Polêmico também que eu vou falar. Mas eu vejo muito pessoas investindo muito, milhões, empresários, em recrutamento, seleção, essas coisas assim. Pô, e às vezes não olha o café que ele tá tomando, um amigo dele ali, o cara que ele confia, uma pessoa que ele gosta, sabe? Porque são as pessoas boas. Em geral, por exemplo, seus amigos, as pessoas que são ali do seu convívio, são pessoas boas. As melhores pessoas pra você poder fazer negócio, pra você empreender, são pessoas que você conhece a família, você conhece a índole, você conhece o caráter dessa pessoa, sabe? Então, pra mim, Marcos, é pessoas, né? Então, assim, com esse princípio no coração, de fato, de que primeiro quem, então escolher bem as pessoas que vão estar ao seu lado, escolher bem essas pessoas, e depois o quê? Aí depois você pode traçar o caminho que for, que com pessoas boas você é capaz de navegar e enfrentar qualquer problema. Agora eu quero pegar algumas dicas, algumas palavras do Euler, alguns conselhos aqui para a gente caminhar para o final do nosso papo aqui. Um conselho que você dá para família e investidores.
Vamos lá, vamos dividir. Né? Certo. Primeiro para a família. O principal ponto de dificuldade que eu falei, que eu vejo nas famílias hoje financeiras, é a falta da comunicação. Então, o casal não conversa entre si e pior ainda com os filhos, né, quando a gente está de família. Então, por exemplo, os filhos não têm noção ali da realidade financeira dos pais, né, e aí às vezes o pai acaba ficando chateado, às vezes tem que dizer não, ou às vezes não sabe dizer não. Mas você acha que tem uma idade para esse pai começar a falar com o filho? Tem, com certeza. Você já pode envolver, por exemplo, eu te dar um exemplo pessoal, vulnerabilizar para você uma questão Certo. muito que minha mãe, uma pedagoga, inclusive, professora, que ela fazia muito isso. Minha mãe, quando a gente era pequena, eu, meu irmão, minha irmã, eu sou do meio, ela já tinha o hábito de planejar tudo que a gente ia comprar no ano que vem das coisas que eram interessante. E por que ela fazia isso? Para que a gente tivesse prioridade. Então, por exemplo, né, eu e meu irmão, a gente sempre gostou de videogame, gostou de jogar, jogava muito, a gente tem uma idade ali perto, né, parecida, né? Então, quando a gente queria trocar o videogame, por exemplo, a gente sabia que aquela ali era a meta, que aquilo ali era o objetivo. E ela fazia isso de propósito para que a gente não ficasse aleatório pedindo tudo. Né? Porque eu sou filho de 2 professores, então assim, a gente não esbanjava, né? Não passava necessidade, mas também não tinha dinheiro sobrando desse jeito. Então a gente tinha que ter os objetivos muito focados. Então ela falou assim, então tá bom, então vocês querem trocar o videogame? Então vamos trabalhar em prol do videogame, certo? O que nós vamos abrir de concessão? Vocês entendem que não dá pra ir na pizzaria todo final de semana, né? Então assim, que a gente vai ter que fazer algumas escolhas. Então quando a mãe falar pra vocês que, não, isso aí a gente não pode, entendam que é porque eu tô pensando no videogame de vocês. Objetivo lá na frente. Exato, pra mim é genial, né? Então isso fazia que a gente tinha foco, fazia harmonia entre eu e meu irmão, né? Pra que a gente de fato colaborasse também ali em prol desse objetivo em conjunto, né? Então eu acho que a família tem que envolver isso. Pô, vamos fazer uma viagem, vamos programar uma viagem, por exemplo, envolve os filhos. Quando os filhos são muito pequenos, né, Marcos, você não consegue trazer esses conceitos, às vezes, de multiplicação, divisão, juros compostos. Então, é complexo. Vai entender. Exato. Mas, por exemplo, olha você vê que conceito simples, legal, que une a família em prol de um propósito. Sim. Você reunir seus filhos que sejam pequenos e fala assim, vamos programar a nossa viagem, aí você abre, nós vamos pra onde? Aí você começa a pesquisar, ver o destino, ver as imagens, fala assim, então vamos focar a família pra gente fazer essa viagem junto? Eu tenho certeza que isso vai marcar, assim como marcou a minha vida. Vai. Né? Vai marcar eles pensando e planejando isso. Talvez, eu diria talvez não, eu diria que, inclusive, por exemplo, eu não tenho memórias das viagens, de algumas viagens que os meus pais fizeram, mas tenho memória disso aí. Então, o que isso é muito valioso? A jornada foi mais importante, inclusive, do que a viagem. Certo. Esse planejamento, essa união, esse momento ali você tá junto, poder fazer isso, é o que tá na minha memória, por exemplo. Então eu tenho certeza que isso vai ser até mais gratificante, vai gerar mais memórias do que inclusive a própria viagem em si ali. Né? Conselho para a família, o Euler passou aqui para a gente, agora um conselho para investidores. Conselho para investidores. Fato que estamos aí passando por um momento, comentamos aqui, um momento de turbulência, de certeza global. Maravilha. Aqui no Brasil também, mas que conselho você passa para quem está assistindo a gente, Euler? Investidores. Olha, para quem já está investindo, então essa pessoa ela já está num grupo mais seleto. Né? Você concorda comigo? Sim. Não sei se você tem conhecimento dos dados, mas é uma parcela pequenina da população brasileira que faz investimentos. Inclusive que tem conta aberta na corretora. Né? Então, assim, esse dado de pessoas que já têm conta aberta na corretora, ele é muito pequeno, inferior a 10%, tá? Não vou lembrar exatamente o número agora para você, mas muito muito pequeno, muito pouco, tá? Mas de conta aberta. E de CPFs abertos. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem várias corretoras, principalmente quando você está começando, você abre várias contas de investimentos e tal, etc. Então, assim, essa pessoa já está em um grupo mais seleto. Para a pessoa que está investindo, é um estudo que você tem que ter para a vida e para o resto da vida. Então, o meu conselho para quem está investindo é, de fato, buscar mais conhecimento, ouvir pessoas, de fato, que são referências, né, naquele assunto e tudo, né, e que possam te ajudar. Principalmente, tá, Marcos? Uma coisa muito legal que, assim, que eu gosto muito de incentivar as pessoas, dar esse conselho para as pessoas, é puxar outras pessoas, amigos seus ali do seu lado, para esse movimento também. Né? Porque imagina, por exemplo, se você decide fazer qualquer atividade que seja, mas só você faz isso no seu ciclo. A probabilidade de você conseguir, você se animar de fazer isso é menor. Então, incentive seus amigos, as pessoas que estão ali do seu lado, porque essa pessoa vai estudar, vai ver um conhecimento e vai te passar. E aí você vai estudar, vai trocar isso com essa pessoa, sabe? Então um monte de grupos de estudo, WhatsApp, grupos para investir, né? E fazer essas coisas em conjunto, que isso cresce e engrandece muito. Então estudar
procurar bastante, entender sobre diversificação. As pessoas têm muito medo de investir fora, abrir uma conta numa corretora fora. Mas às vezes falta também ali um conhecimento, né? Falta, então, exato. De em que eu vou investir lá fora. E o consultor, ele corta muito, tá, Marcos? Esse caminho, inclusive. Abrevia muito esse caminho. Abrevia, porque assim, a gente faz isso todo dia, a gente vive disso, né? Então, assim, eu consigo dizer para a pessoa e encurtar aqueles erros e frustrações que é o que travam as pessoas. Geralmente a pessoa começa a investir, aí ela tem uma frustração e aí ela desiste ou desanima de fato continuar. Então, quando você tem um consultor financeiro, você tem um mentor, né? Você tem uma pessoa ali que vai te nortear e não vai deixar que você tenha essas frustrações. Ou se você tiver, que pode acontecer, né, para o mercado ou por uma quebra de expectativa sua, certo, você vai ter alguém dizendo assim, não, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com o fulano, é assim mesmo, faz isso, faz aquilo. Então, outra questão muito forte também é você buscar um mentor, né? Você buscar alguém, por exemplo, que você conhece ali do seu ciclo que já faz, por mais que seja pouco, mas essa pessoa já teve uma bagagem, e ela pode te orientar, sabe? Então, cara, aprender, buscar conteúdo, buscar pessoas que saibam disso e se munindo, fazendo uma dica para que você deixe isso fácil. É aquilo que eu te falei de você chamar os seus amigos. Então, isso, em resumo, quer dizer o quê? Que você coloque essas coisas no seu dia a dia. Vai ficar mais fácil se essas coisas passarem a ser parte do seu cotidiano. Se os seus amigos falarem disso, se as pessoas do seu trabalho falarem disso, se a sua esposa falar disso, vai começar a ser uma coisa mais habitual do seu dia a dia. E um conselho para quem já é executivo, para quem é líder, o que você falaria? Para quem é líder, investir muito em treinamento. Treinamento, para mim, é a chave para alavancar qualquer empresa, tá? Só para você ter ideia, tá, Marcos? Desde quando eu me tornei, né, consultor financeiro, né, isso foi empregado, esse espírito de estudar em treinamento muito forte também dentro. Eu não me lembro uma semana, tá? Vamos ver, uma semana no qual eu não passei sem assistir pelo menos uns 4 treinamentos por semana ou ministrar 4 treinamentos por semana. Então, assim, investir de fato em treinamento muito forte. E aí eu tô falando em todas as áreas, né? Você investir para tanto melhorar a capacidade técnica do seu time, melhorar a capacidade comercial, melhorar de fato, assim, a própria melhoria contínua, né? Do estudo e tudo. Então, tem várias técnicas que a gente aplica, né? Kumbuka, você já ouviu falar? Que é uma... Sou leigo, totalmente leigo. É uma tática empresarial para aumentar o nível de estudo dos seus colaboradores. Então, a gente simplesmente é simbólico, né? Mas você pega um livro, um conteúdo específico e separa 15 minutos, 30 minutos da semana com o time inteiro para refletir sobre um capítulo, alguma coisa que você já pretende terminar. Por exemplo, são atitudes, né, que você vai fazendo, você vai estimulando o conhecimento. Então, ter vários estímulos e ter essa cultura de treinamento empregada na sua empresa, na sua cultura, de fato. Treinar, desenvolver as pessoas. A gente está em constante desenvolvimento, que só assim, de fato, a gente consegue crescer exponencialmente. Agora, Euler, para quem quiser te contratar, ter uma consultoria com você, seja pessoa física ou empresa, nessa área, nesse ramo aí de finanças, de planejamento financeiro, que eu vi que você domina. Exato. Bom, pode me chamar pelo Instagram, a gente tem todo um time, né, toda uma equipe ali que dá suporte, que me ajuda. Qual que é o seu Instagram? Euler, EU2Ls, Santana, _. Euler Santana, _ no Instagram. Exato, no Pode Instagram. te chamar lá no direct. Exato. Acho que hoje é o meio e a comunicação ali que a gente mais gosta, né, inclusive de olhar. Então, pode chamar ali, pode mandar um direct que, de fato, o time, né, ou eu mesmo, pessoalmente, presencialmente, posso estar ajudando e direcionando. Que bacana. Batemos um papo aqui com Euler Santana, entende muito da questão financeira, planejamento financeiro, pessoa física e empresa. Obrigado pela visita aqui, pela presença. Que agradeço. Pelo papo. Volte mais vezes, viu, Euler? Vou deixar. Só aguardando o convite. Se quiser chamar, estamos aí. E você que acompanhou, deixa o like, se inscreva no canal também, comente, compartilha com os amigos e até o nosso próximo encontro.